Pense na última vez que você se interessou por alguém, dedicou tempo, atenção, mostrou o melhor de si, mas no final, ouviu aquela frase temida: "Você é um grande amigo para mim." Imagine a frustração, a dúvida, a sensação de estar preso em uma posição de impotência. A verdade é que milhares de homens já passaram por isso. O fenômeno da chamada friend zone não é apenas um acaso, mas um reflexo de padrões sociais e psicológicos que poucos ousam questionar. Hoje vamos revelar as verdades ocultas sobre esse fenômeno. E mais importante ainda, como você pode navegar por essa armadilha e sair fortalecido. No final, vamos compartilhar a maior e mais poderosa lição que pode mudar completamente a maneira como você se posiciona em qualquer relacionamento. Mas antes de irmos a fundo nessa análise, se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Além da Rede. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e comente aqui embaixo. Você já esteve na Friend Zone? O que aconteceu? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a enxergarem a realidade desse jogo. A chamada Friend Zone é um conceito que se popularizou, mas poucos compreendem sua verdadeira raiz. Para entender o que está acontecendo, precisamos desconstruir mitos e olhar com profundidade os padrões comportamentais que levam alguém a cair nessa situação. Muitas pessoas acreditam que ser gentil, presente e prestativo naturalmente despertará atração na outra pessoa. Mas será que essa crença se sustenta na realidade? Grandes estudiosos das dinâmicas sociais, como Rollo Tomassi, autor do livro O Manual da Red Pill, apontam que a atração não funciona por um sistema de merecimento. Em outras palavras, não é porque você foi um bom rapaz que será recompensado com o interesse romântico de alguém. A atração não é um prêmio. Ela é uma resposta instintiva. E entender isso é o primeiro passo para sair desse ciclo de frustração. E aqui está o ponto central. Quando alguém diz, "te vejo apenas como amigo", na verdade, o que está sendo comunicado é que a pessoa não sente desejo suficiente para transformar essa relação em algo mais profundo. E por que isso acontece? A resposta está na diferença entre valor percebido e valor real. Homens que caem na friend zone geralmente tentam construir conexões emocionais antes de despertar interesse físico e sexual. Eles apostam no caminho mais longo e, frequentemente, acabam se tornando um porto seguro ao invés de uma escolha romântica. O psicólogo e pesquisador Robert Glover, autor de No More Mr. Nice Guy, explica que homens condicionados a agradar os outros desde cedo acabam desenvolvendo uma mentalidade de escassez. Eles acreditam que se tornarem úteis e sempre disponíveis é o caminho para conquistar alguém, mas essa postura apenas reforça uma dinâmica desequilibrada. O que acontece? A pessoa passa a contar com esse apoio, mas nunca a vê como uma possibilidade real de parceiro romântico. Agora pense comigo. Por que algumas pessoas nunca caem na friend zone, enquanto outras parecem sempre repetir esse padrão? A resposta está na forma como se posicionam. Quem mantém uma postura de autossuficiência, autoconfiança e propósito próprio tende a gerar um impacto diferente nos outros. Se alguém sente que sua presença é uma dádiva e não uma necessidade, a dinâmica muda completamente. O autor Richard Cooper, em seu livro Unplugged Alpha, destaca que o homem precisa ser um prêmio e não um mero candidato. Isso significa que, ao invés de esperar por reconhecimento, você deve se tornar alguém cuja presença naturalmente desperta desejo. E aqui entra um ponto crítico. A atitude de estar sempre disponível, de esperar reciprocidade por esforço, de agir como um ombro amigo constante, cria um efeito de desvalorização. Quando algo está sempre acessível, sem qualquer desafio ou mistério, seu valor percebido diminui. Isso não significa que você deva ser indiferente ou grosseiro, mas sim que precisa entender que criar tensão, desafio e mistério são elementos essenciais para que haja atração. Mas como aplicar isso na prática? Como sair dessa posição desconfortável sem comprometer sua dignidade? No próximo segmento, vamos abordar os passos concretos que você pode tomar para mudar completamente sua abordagem e nunca mais cair nessa armadilha. O último ensinamento será o mais poderoso de todos, algo que pode redefinir sua forma de enxergar relacionamentos. Se você já passou por essa situação e quer aprender a reverter o jogo, continue com a gente. Deixe seu comentário contando sua experiência e já compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa dessa revelação. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que a maneira tradicional de lidar com a friend zone não funciona. Mas como mudar esse cenário? O primeiro passo é compreender que a atração não é lógica, é emocional.
Isso significa que não adianta tentar convencer alguém a gostar de você com argumentos racionais ou por meio de favores e gentileza excessiva. Pelo contrário, essa abordagem só reforça a ideia de que você está ali para atender às necessidades emocionais da outra pessoa, sem que haja reciprocidade no interesse romântico. No livro The Rational Male, Rollo Tomassi explica que a dinâmica da atração está baseada em valores inconscientes que guiam o desejo. Mulheres são naturalmente atraídas por características como confiança, assertividade e liderança. Quando um homem se coloca constantemente na posição de amigo confiável, ele pode até ser valorizado como pessoa, mas não desperta o tipo de emoção que cria desejo genuíno. Isso acontece porque ele está oferecendo conforto e previsibilidade, e a atração verdadeira geralmente surge do desafio e da imprevisibilidade. Agora, pense em alguém que você admira, alguém que naturalmente atrai o interesse de outras pessoas. O que essa pessoa tem em comum? Normalmente, homens que não caem na friend zone são aqueles que têm um propósito maior do que simplesmente tentar agradar alguém. Eles seguem seus próprios interesses, têm paixões, se dedicam ao crescimento pessoal e não colocam ninguém em um pedestal. O psicólogo Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, destaca a importância de se tornar alguém que os outros respeitam antes de buscar ser amado. Quando um homem prioriza sua evolução e desenvolvimento, ele automaticamente se torna mais interessante. Isso porque sua energia não está voltada para agradar ou convencer alguém a gostar dele, mas sim para construir uma vida de valor. Esse tipo de atitude gera um magnetismo natural, porque a escassez cria valor. Quando algo é muito fácil de obter, as pessoas tendem a desconsiderá-lo. E aqui entra um conceito crucial: a lei da atração inversa. Quanto mais você tenta provar seu valor para alguém, menos essa pessoa sente que você realmente o possui. Por isso, uma das maneiras mais eficazes de sair da friend zone não é tentando mudar a opinião da outra pessoa, mas sim mudando a forma como você se enxerga e como se posiciona no mundo. Se você se vê como alguém que precisa ser escolhido, sua energia reflete essa dependência. Mas se você se vê como alguém com opções, alguém que pode escolher, a dinâmica muda completamente. Richard Cooper, autor de Unplugged Alpha, afirma que um dos maiores erros dos homens é aceitar um papel secundário na vida das mulheres que desejam. Quando alguém te coloca na posição de amigo, a melhor resposta não é insistir ou tentar provar que você merece algo mais. A melhor resposta é simplesmente se afastar e focar no seu crescimento. Isso não significa agir com raiva ou ressentimento, mas sim entender que investir tempo e energia em algo que não tem retorno é um desperdício. Agora, surge a grande pergunta: e se você já está profundamente envolvido em uma amizade e deseja transformar essa relação? Existe alguma forma de reverter essa situação? A resposta é sim, mas requer um reposicionamento radical. Primeiro, é essencial parar de agir como suporte emocional. Se você está sempre disponível para ouvir problemas, oferecer conselhos e ser um ombro amigo, você está reforçando o papel de amigo e não de parceiro potencial. O próximo passo é introduzir uma nova dinâmica na relação. Isso significa criar momentos de tensão, desafio e até mesmo um certo grau de afastamento. Homens que são naturalmente atraentes não estão sempre disponíveis, porque têm suas próprias vidas para cuidar. Se você demonstra que sua atenção é algo valioso e não algo garantido, a percepção sobre você começa a mudar. Mas e se a outra pessoa não reagir a essas mudanças? Nesse caso, é preciso entender um princípio fundamental. Você não pode obrigar alguém a sentir atração por você. O que pode fazer é se tornar alguém tão magnético que as pessoas naturalmente se sintam atraídas pela sua energia. No próximo segmento, vamos falar sobre os sinais que indicam se ainda há alguma possibilidade de mudança ou se o melhor caminho é seguir em frente. E no final, vamos compartilhar a revelação mais poderosa de todas, algo que pode transformar para sempre a maneira como você encara seus relacionamentos. Se essa conversa está fazendo sentido para você, deixe um comentário contando sua experiência. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Agora que entendemos a raiz do problema e como reposicionar sua postura, precisamos ir além e responder a pergunta mais importante: como saber se ainda há chance de sair da friend zone ou se é hora de seguir em frente? A primeira coisa que você deve observar são os sinais de interesse. Alguém que tem potencial para desenvolver atração por você vai demonstrar certos comportamentos. Por exemplo, mudanças sutis na linguagem corporal, toques sutis, contato visual prolongado, brincadeiras com o cabelo, risadas mais frequentes quando está com você.
Esses são indicativos clássicos de que há algum nível de interesse. Outro ponto a considerar é como a pessoa reage quando você começa a se afastar. Se, ao diminuir sua disponibilidade e demonstrar mais independência, ela começa a buscar sua atenção, significa que ela sentiu sua falta. No entanto, é crucial diferenciar entre carência e atração. Muitas vezes, alguém pode sentir falta de sua presença simplesmente porque estava acostumado a tê-lo ali como suporte emocional, e não porque desenvolveu interesse romântico genuíno. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária de ouvir. Se mesmo após mudar sua abordagem, a outra pessoa ainda te vê apenas como amigo, então insistir só vai gerar mais frustração. Muitas pessoas ficam presas em uma ilusão, acreditando que um dia serão reconhecidas, que se apenas esperarem o suficiente, a outra pessoa verá seu verdadeiro valor. Mas esse tipo de pensamento só leva a mais sofrimento. Rollo Tomassi, em O Manual da Red Pill, explica que um dos maiores erros dos homens é desperdiçar seu tempo emocional em situações sem futuro. O tempo que você passa tentando convencer alguém a gostar de você é o tempo que poderia estar investindo em melhorar sua vida, conhecer novas pessoas e construir um futuro melhor. Agora, existe um erro fatal que muitos cometem ao tentar sair da friend zone, o ultimato emocional. Frases como: "Eu sempre estive ao seu lado, por que você não me dá uma chance?" Ou "Depois de tudo o que fiz por você, mereço pelo menos uma chance", são altamente prejudiciais. Isso porque a atração não funciona como um sistema de dívida. Ninguém deve reciprocidade apenas porque você fez algo por ela. Na verdade, esse tipo de abordagem tende a afastar ainda mais a outra pessoa, porque transmite uma energia de necessidade e carência extrema. O verdadeiro caminho para sair da friend zone não é tentar mudar a opinião da outra pessoa, mas sim se transformar em alguém que não aceita estar nessa posição em primeiro lugar. Quando você internaliza que não precisa estar disponível para alguém que não corresponde ao seu interesse, você automaticamente se torna mais seletivo. Essa seletividade, por si só, aumenta sua atratividade. O autor Mark Manson, no livro A Sutil Arte de Ligar o F-da-Si, destaca que a chave para um relacionamento saudável é o respeito próprio. E respeito próprio significa não implorar por amor, não se colocar em uma posição de espera infinita, não aceitar ser plano B de ninguém. Agora, vamos à revelação mais importante de todas. A verdade que pode mudar completamente a forma como você encara a vida e os relacionamentos. A pessoa mais importante da sua vida não é quem você deseja conquistar, mas sim você mesmo. O tempo que você perde tentando ser escolhido por alguém é o tempo que deveria estar usando para se tornar alguém que escolhe. Ao final deste vídeo, eu quero que você faça uma reflexão. Você está vivendo para ser uma opção na vida dos outros, ou está construindo um caminho onde as pessoas sintam orgulho de estar ao seu lado? Deixe seu comentário aqui e me diga o que achou dessas ideias. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. No final da tela, tem mais 2 vídeos que vão complementar tudo o que falamos aqui. Clique e continue sua jornada de aprendizado. Ao refletir sobre tudo o que discutimos até agora, é impossível não perceber algo fundamental. A maneira como você se vê é a chave para transformar a dinâmica com as pessoas ao seu redor. Isso vale especialmente para os relacionamentos, sejam eles amorosos ou de amizade. Quando você investe no seu próprio desenvolvimento, na sua autoestima e nas suas paixões, você começa a enviar sinais poderosos ao mundo. O que muitas vezes não percebemos é que a friend zone é, na verdade, uma construção nossa. É a forma como nos posicionamos que determina se caímos nela ou não. A maioria dos homens acredita que deve se esforçar incansavelmente para ser o melhor amigo, esperando que isso gere alguma reciprocidade emocional. Mas a verdade é que, ao se colocar como uma opção disponível e submissa, você está se desvalorizando. E é aqui que a análise crítica da Red Pill entra com um papel vital. A percepção do valor que você tem não deve depender de como os outros o veem, mas de como você se vê. Red Pill nos ensina que a chave para navegar nos relacionamentos não é agradar o outro, mas estabelecer limites e desenvolver uma vida interessante e cheia de propósito. E muitas vezes, a verdadeira atração nasce justamente do espaço, do mistério e da liberdade. Não se trata de manipulação, mas de autenticidade. Quando você para de se preocupar em agradar, quando se permite ser quem você é de verdade, sem depender da validação externa, as pessoas ao seu redor começam a reagir a essa energia. Agora, antes de concluirmos, reflita sobre isso.
Quantas vezes você se colocou em uma posição de sacrifício emocional sem receber nada em troca? Quantas vezes você aceitou estar na friend zone simplesmente porque acreditava que isso era a única opção para se manter próximo da pessoa que você queria conquistar? Agora imagine que você pudesse se ver como alguém que não precisa mais passar por isso. Como seria a sua vida se você se colocasse como prioridade, como alguém cujo valor é reconhecido por sua própria confiança e não pela aprovação alheia? Em The Rational Male, Rollo Tomassi nos lembra que a atração se baseia no princípio da escassez. Quanto mais você se coloca como uma figura de valor, algo que as pessoas sentem que não podem simplesmente ter, mais elas se interessam. Não é sobre ser frio ou distante, mas sobre ser alguém com quem elas têm que conquistar a atenção, não alguém que está disponível a todo momento. Finalmente, para encerrar, deixe-me compartilhar com você a maior lição. A verdadeira transformação começa quando você entende que a busca por aprovação externa é um jogo perdido. Quando você internaliza que o seu valor não depende do que os outros pensam de você, você começa a ser visto de uma forma completamente diferente. E é nesse momento que você pode deixar de ser uma opção e se tornar uma escolha. Agora, com tudo o que foi revelado aqui, o que você fará a partir de hoje? Vai continuar se colocando na posição de amigo, esperando que as coisas mudem, ou vai começar a tomar as rédeas da sua própria vida e construir algo mais sólido? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e, claro, inscreva-se no canal. Temos muito mais para discutir e explorar. Aproveite para conferir os 2 vídeos na tela final. Obrigado por estar conosco até aqui e lembre-se, a chave para mudar sua realidade está nas suas mãos. Não aceite menos do que você merece.